Olá pessoal, então continuando o nosso estudo sobre forças centrais, nessa videoaula nós vamos falar sobre o potencial efetivo. Se vocês se recordam, lá na última videoaula nós finalizamos falando sobre a lei da conservação da energia mecânica para sistemas que estão sujeitos à ação de forças centrais. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a energia potencial, mas esse tipo de energia potencial aqui em específico, o qual a gente chama de potencial efetivo, tá? A gente vai ver como é que isso aqui funciona. Se vocês se lembram, quando a gente falou sobre a equação do movimento, que é essa daqui, nós vimos que tem dois tipos de força agindo nesse sistema. Então, toda vez que um sistema está sujeito à ação de forças centrais, existe essa força real, real no sentido de que ela representa, de fato, a interação entre a partícula e alguma coisa, a interação entre ela e o meio externo ou outra partícula. E existe também esse segundo termo que aparece aqui na equação, que para todos os efeitos funciona como se fosse uma outra força. Só que essa força ela não é uma força real, ela é uma força fictícia, no sentido de que ela vem de uma escolha de um sistema de coordenadas não inercial. A gente está tratando um sistema de coordenadas polar, né? E devido a essa escolha de sistema de coordenadas, isso aqui acabou resultando num termo extra aqui nas equações de movimento. Então essa força aqui, embora ela seja uma força não real, ela é também uma força central e, mais importante, ela é também uma força conservativa, porque ela é uma força que depende somente da posição. Tá vendo? A única dependência que ela tem nessa força aqui é da posição elevada ao cubo, né? Embaixo, o inverso do cubo. E assim como a força central, ela também é uma força conservativa, como a gente viu na última videoaula. Então, eu sei que existe uma energia potencial associada à força central, que é a força que a gente vê, né? Que é a resultante da interação da partícula com alguma outra coisa. Agora, será que existe uma energia potencial associada também a essa força virtual, a essa força de inércia, né? Que na verdade é a força centrífuga que tende a manter que é puxar as coisas para fora do sistema de coordenadas, mas em contrapartida a gente tem uma outra força para contrabalancear com ela, né? Agora, será que existe uma energia potencial associada a isso? Bom, vamos ver. Eu sei que a energia mecânica de um sistema, sobre a ação de forças centrais, pode ser escrita dessa maneira aqui, como nós vimos lá na última videoaula, né? Então, se a gente olhar esse primeiro termo, notem que esse primeiro termo ele parece muito com o termo de energia cinética mesmo, né? Ele tem bem cara de energia cinética, ó. 1 meio de m vezes r ponto. R ponto é velocidade, né? Então é a velocidade na direção, é a velocidade linear ao quadrado. Então é um termo de energia cinética. O último termo é o V de R. Quem é o V de R? É a energia potencial associada à força central, à força que está agindo sobre a partícula. E tem esse termo esquisitão aqui do meio. Esse termo aqui, ele é muito parecido com essa força, né? Ó, L ao quadrado dividido por massa e distância ao cubo. Aqui tem massa e distância ao quadrado. Então, na verdade, esse termo aqui ele pode ser interpretado como sendo parte da energia potencial do sistema. Só que essa energia potencial aqui, ela é a energia potencial associada à força de inércia. De tal maneira que a energia potencial total desse sistema vai ser a contribuição dessas duas coisas. Porque para a gente estudar um movimento que vai acontecer quando uma partícula está sob a ação dessa força, a gente tem que olhar para esses dois caras aqui. Não adianta olhar nem só para um nem só para o outro. Então, para todos os efeitos, esse sistema se comporta como se ele tivesse um potencial efetivo, o qual corresponde à contribuição das duas partes, da força central real e da força de inércia. Então a gente costuma chamar isso aqui, ó, esse termo que está aqui dentro do quadradinho, ou seja, a energia potencial mais o potencial centrífugo, de potencial efetivo, o qual eu vou representar por V também, mas vou colocar esse EF embaixo para a gente pensar que é o potencial efetivo, porque efetivamente é isso aí que importa, né? Não é nem só o V de R e nem só o primeiro termo. Então, que consequências isso tem? Agora, o problema ele se transformou em analisar uma coisa um pouco mais simples, né? Porque antes a gente estava pensando que era um sistema que estava sujeito à ação da força central mais a força de inércia. Agora, quando eu chamo isso tudo aqui de um tipo de interação só, eu estou pensando que existe uma única interação agindo na partícula que é dado por esse potencial efetivo, dado por essa expressão aqui, tá?
E aí a gente estudar o movimento dessa partícula significa estudar o movimento de uma partícula sobre a ação dessa energia potencial. E note que isso aqui é um problema unidimensional, porque assim como nós vimos lá quando a gente estava falando da dinâmica em uma dimensão, esse potencial aqui ele depende de uma única variável, que é o R. Só depende do R, não depende de mais nada. Então, para todos os efeitos, a gente está tratando agora um problema unidimensional, somente o que acontece na direção R. Toda vez que aparecer um θ chapéu nas equações, a gente pode substituir por termos relacionados ao momento angular, como nós vimos em aulas anteriores, né? Mas vamos para frente, vamos ver como é que isso funciona. Isso aqui é um exemplo de um sistema físico, o qual pode ser modelado pensando nesse esquema aí de forças centrais. O que esse sistema significa? Nós já estudamos o sistema massa-mola lá atrás. O sistema massa-mola é o sistema onde uma partícula está presa a uma mola, como essa daqui, né? Uma massinha, está presa a uma mola e essa mola está presa numa extremidade. E aí essa mola pode ser posta para oscilar, né? Para frente e para trás. A gente tinha estudado aquele movimento horizontal. Só que esse sistema aqui ele é um pouquinho diferente. Tudo isso que eu falei, só que a diferença é que esse ponto fixo aqui da mola ele pode rodar. É como se fosse um pivô, sabe? Ele não pode se transladar para frente e para trás, mas é possível que essa mola aqui ela gire em torno do ponto O, ponto de referência. Então esse movimento aqui ele pode acontecer nesses dois sentidos, né? Pode ser tanto um movimento circular como pode ser um movimento de vai para frente e para trás. Na verdade o que vai acontecer aqui é uma composição dessas duas coisas, né? Tá, e essa força que age sobre a partícula, como é que é ela? Eu vou falar que do jeito como está desenhado aqui, quando a mola está na posição B, tá vendo? R igual a B, o raio igual a B, quer dizer, B é o tamanho da mola relaxada. Então isso aqui corresponde à força, ao sistema sem força nenhuma agindo sobre ele. Então a mola está relaxada, ela não está nem comprimida, nem esticada. E a força que age sobre a partícula vai ser uma força do tipo elástica, que obedece essa fórmula aqui. Então observe que se eu empurrar a mola para dentro do círculo pontilhado, então eu vou estar comprimindo a mola, né? A distância dela, o comprimento dela diminuiu, portanto é uma mola comprimida, ela vai tender a repelir. Então isso aqui é um sistema repulsivo que obedece essa fórmula. Claro que o K aqui é um parâmetro positivo, né? A constante elástica da mola tem que ser positiva. Devia ter escrito aqui, acabei esquecendo. E se a gente esticar a mola para além da posição de equilíbrio, ela vai esticar, né? Ela vai tender a voltar para a posição original, provocando ou ocasionando aqui uma força do tipo atrativa. Então esse sistema ele pode ser tanto atrativo quanto repulsivo. Dentro do círculo a força é repulsiva, fora do círculo a força vai ser atrativa. Em cima do círculo é o sistema relaxado, né? Nem atrativo nem repulsivo. Só que eu vou considerar um caso particular aqui para facilitar a análise desse movimento. Eu vou pensar que essa mola aqui, ela na verdade ela é muito grande e o raio de relaxamento dela é muito pequenininho, como se fosse algo parecido com isso. Então, para a mola estar na posição de relaxada, ela teria que ter um tamanho muito, muito, muito pequeno, muito maior do que esse caso que eu estou estudando aqui. Então, praticamente, é como se ela nem pudesse chegar até aqui dentro do círculo. Então, essa força que eu estou desenhando aqui é uma força atrativa, sempre. Então, isso aqui corresponde a um caso particular desse que eu estava tratando, né? Isso aqui ela pode ir para frente e para trás. Esse aqui ele só pode vir para trás, mas ainda fora do círculo. Então, essa força aqui ela vai ser sempre atrativa. Tá? E qual que é a modificação que vai aparecer nessa equação? Bom, se R é muito maior do que o B, se o raio é muito maior do que o raio do círculo, né? A distância da partícula é muito maior do que o raio do círculo, R menos B, R menos um número que não faz a menor diferença, é R, simplesmente. Então essa força ela age aproximadamente igual a essa daqui. Uma força elástica, né? Do tipo menos Kx. Só que quando a gente escreve menos Kx, a gente está pensando numa força que pode ir tanto para frente quanto para trás. Essa daqui só pode ir para frente, porque o R ele tem que ser sempre positivo, né? O R é diferente do x e y, que podem ter tantos valores positivos quanto negativos. O R é a distância, então ele é por definição sempre positivo, portanto essa força aqui vai ser sempre negativa, ou seja, é uma força sempre atrativa. Tá, então vamos estudar o movimento de um sistema preso numa mola e que pode ser posto para girar também.
Eu sei que a energia potencial associada à força que a mola faz é a energia potencial elástica. Nós já estudamos essa energia potencial, 1 meio de K vezes R ao quadrado, onde K é a constante elástica da mola. Então isso fala quanto de energia pode ficar armazenado na mola. Só que esse sistema aqui ele é posto para girar também, e ele está sob a ação de uma força central, porque independente de onde, da posição angular dessa partícula, a força na mola vai estar sempre apontando na direção do eixo da mola, né? Então ela sempre está apontando na direção do vetor posição. Sendo assim, é uma força central. E se ela é uma força central, esse potencial aqui, então, ela é só parte do problema. Tem a segunda parte do problema, que é acrescentar o termo de inércia também, dando origem a um potencial efetivo, né? Que é a contribuição da força elástica mais a força centrífuga. Então, estudar o movimento dessa partícula é um pouco diferente de estudar o movimento do sistema massa-mola lá em uma dimensão, porque em uma dimensão ele não pode rodar. Então não tem esse termo aqui. Em mais dimensões ele pode ter esse termo aqui ainda, que é o do efeito da força central, né? Então a gente estudar a ação desse potencial com esse termo extra. Então vamos ver. Se a energia potencial efetiva ela é dada por essa fórmula, o que a gente pode dizer sobre essa função? Primeiro, essa função aqui ela é estritamente positiva. Então vocês conseguem perceber que, independente do valor do R, independente de qualquer coisa, esse número aqui vai ser sempre positivo. Por quê? L ao quadrado é sempre positivo, M é sempre positivo, R é sempre positivo, K é positivo por definição, Rzinho também é tudo positivo, né? E tudo somado, então, para nenhum valor de R, o potencial vai assumir números negativos. Então ele está sempre acima do eixo do R. O que mais? Existe algum ponto onde esse potencial se anula? Porque saber se o potencial se anula em algum ponto é algo importante também da gente saber, né? Se o sistema tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ajuda bastante para desenhar a curva da função. Então a gente pode se perguntar, tem algum ponto que anula a derivada? Ou seja, a gente calcula a derivada igual a zero e vê se tem algum ponto que satisfaz essa equação. E tem. Se a gente escolher R igual a esse valor aqui, que eu estou chamando de A, isso aqui vai corresponder a um ponto de máximo ou de mínimo da função, ainda não sei, mas é um ponto extremo. Tá? Opa, já sei algumas coisas então. Então é uma função que é sempre positiva, é uma função que tem um ponto de máximo ou de mínimo. O que mais? Fazendo um teste aqui, eu posso descobrir se esse potencial ele é positivo. Eu sei que quando, nesse ponto aqui exatamente, a derivada é zero. Mas e antes desse ponto? Ela é zero, ela é positiva, ela é negativa? Então, eu posso fazer essa análise e eu consigo descobrir que a derivada da energia potencial é sempre negativa quando o R está depois do A. E sempre positiva quando o R está antes do A. Então, significa que esse ponto aqui corresponde a um ponto de mínimo, né? O que mais que eu posso falar sobre essa função? Eu não posso fazer R igual a zero nessa fórmula aqui. Porque se eu fizer R igual a zero, tem um denominador zero aqui e dá um problema. Mas eu posso fazer o R tão próximo de zero quanto se queira e analisar o comportamento dessa função. Ou seja, eu posso calcular o limite de R indo para zero dessa função, do potencial. E aí eu consigo descobrir que quando o potencial vai para zero... Opa, eu tô falando da potencial, tá? Não da derivada. Sim. Então, quando o R vai para zero, aqui, o que acontece com esse número? Esse termo aqui desaparece, aqui tem um R na parte de baixo, esse número vai tender para infinito, né? Então, quando a distância aproxima de zero, o potencial fica cada vez maior. E o que acontece quando a distância começa a ficar muito grande? Ou seja, quando a distância começa a ir para o infinito? Bom, esse termo aqui ele vai ficar cada vez mais desprezível. Então, R vai ficando pequeno, pequeno, esse termo aqui vai indo para zero. Mas esse termo aqui é R ao quadrado. Então, quanto maior for o R, maior vai ficar o potencial. Ele vai para o infinito mesmo. Então, com base nessas informações, eu posso ter uma ideia de como que é o gráfico da energia potencial. E vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Ele, de acordo com aquilo que a gente viu ali atrás, ele vai ser sempre positivo. Então, veja que ele está o tempo todo em cima do eixo, né? Ele tem um ponto de mínimo aqui, derivada positiva negativa de um lado, positiva do outro e tudo mais. A gente calculou esse ponto aqui também, né? O ponto A de onde é que a derivada se anula. Então a gente tem bastante informação e dá para ver que a energia potencial a qual a partícula vai estar sujeita é algo parecido com isso. Só lembrando que se ela tivesse sujeita somente à ação da força elástica,
ela deveria ser uma parábola, né? A energia potencial deveria ser uma parábola com concavidade para cima. Enquanto que isso aqui não é bem uma parábola, né? É um pouco deformado. Além do mais, essa parábola teria concavidade começando aqui no vértice, né? Seria assim. Então é diferente do que a gente tinha visto antes. Outra coisa, o potencial ele é o mesmo independente do ângulo, né? Porque aqui no desenho a gente calculou a energia potencial para essa angulação aqui, né? Mas quando essa partícula estiver num outro ponto, com outro ângulo diferente, a energia potencial é dada pela mesma fórmula. Então, na verdade, o potencial não depende do ângulo, então a gente não precisa calcular para todos os ângulos, né? A gente sabe que ele é constante e beleza. Mas a gente pode dizer que o potencial não depende do ângulo, mas para todo ângulo o sistema vai ter uma energia potencial em particular, que, por sinal, vai ser o mesmo valor sempre. Então essa função aqui ela é uma função que se repete para todos os valores de θ. Para qualquer valor de θ que a gente escolher, essa função vai ter essa mesma cara. De tal maneira que se a gente colocar isso aqui no sistema de coordenadas polar em perspectiva, a energia potencial ela vai ter essa cara aqui, ó. Então, o R dá a distância, né? O ângulo θ é o que gira. Então, você consegue imaginar que se a gente girar essa curva aqui em torno do eixo do potencial, a gente vai gerar esse sólido, essa superfície aqui. Então, a energia potencial, na verdade, ela tem essa característica aqui, porque ela depende de θ e depende de R também, né? A única coisa é que o θ não interfere em nada. Ela é constante em relação ao θ. Né? Muito bem. Então, se essa é a cara da energia potencial, se a gente escolher, ou se o sistema tiver uma certa quantidade de energia, que eu vou representar por E, essa quantidade aqui. A gente já viu lá atrás que a energia potencial de um sistema nunca pode ser maior do que a energia total disponível. Então, se a energia total disponível está marcada aqui por essa linha horizontal, significa que a energia potencial nunca vai poder ser maior que isso. Então, esses pontos aqui, cujo potencial está acima da linha verde, da linha amarela, são pontos não acessíveis para o sistema. Não é possível que a partícula esteja nessas posições aqui. Enquanto que esses pontos aqui para os quais o potencial é menor ou igual à energia, são pontos acessíveis. Então, esse movimento aqui é um movimento que está restrito a um ponto de máximo e um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Então, ele é algum movimento que acontece entre a posição R- e R+, que eu estou chamando de R- o menor e R+ o maior. Né? Então é alguma coisa que acontece aqui no meio. Não pode ser um movimento que tenha R maior do que R+, porque é uma região proibida, e também não pode ter R menor do que R-, né? Porque também é uma região proibida. Então é algum movimento que acontece aqui, ó, dentro desse círculo, né? Se a gente olhar no espaço, porque ele não pode estar dentro do círculo menor e também não pode estar fora do círculo maior. Tem que ser algo confinado aqui nessa região. Eu não sei como é que é a cara desse movimento, eu fiz um desenho aleatório aqui só para a gente ilustrar. Muito bem. Esse potencial tem um ponto de mínimo, né? Vamos explorar um pouquinho qual é o significado desse ponto de mínimo. Um ponto de mínimo significa um ponto lá uma determinada distância para o qual o potencial vai assumir o menor valor possível. No caso dado por esse ponto A. Se a gente calcular qual é o valor dessa energia mínima, né, eu tinha calculado o ponto A lá atrás, o A é dado por essa fórmula. Então eu posso calcular a energia potencial desse ponto A, só substituindo o A por isso aqui, e chego nessa conclusão, que ele é dado por ômega vezes L. Né? Então esse é o valor mínimo da energia potencial. Quer dizer que a energia do sistema tem que ser qualquer valor maior ou igual a isso aqui. A energia do sistema não pode ser menor do que o do mínimo, né? Para que o sistema possa acontecer. Então, o que acontece? Eu já sei o que acontece quando eu escolho uma energia que é um pouco maior do que a energia mínima. Mas e se eu escolher a energia, ou se a energia total do sistema for exatamente igual à energia mínima? Nesse caso, existe um único ponto onde isso aqui pode acontecer, que é exatamente no ponto R igual a A. Significa que esse movimento não pode ter outro valor de R senão A. Ele não pode variar, o R vai ter que ser constante. Então, se a gente escolher a energia como sendo ômega vezes L, ou melhor, se o sistema tiver essa energia aqui, que é o menor valor possível, o R vai ser constante e igual a esse número A aqui.
Então, se o R vai ser constante, a gente está falando de um movimento cuja distância à origem não varia. Esse movimento a gente conhece por movimento circular, né? Então, isso aqui corresponde, quando a gente tem um único ponto possível, a um movimento circular, uma órbita circular. Que deve ser também uniforme, porque se o momento angular ele tem que ser conservado, então a velocidade angular vai ter que ser conservada também. Então vai ser um movimento circular uniforme. Um outro exemplo, força gravitacional, também um exemplo de uma força central, né? Se a gente pensar que as massas se atraem, essa atração ela se dá de acordo com essa fórmula que a gente já discutiu. Mas essa lei aqui ela é uma lei bastante importante em física, ela aparece em outros lugares também. Por exemplo, a lei da interação eletrostática entre duas partículas, ela é uma lei parecida. A diferença é que o número que aparece aqui, no lugar dessa constante K, depende do valor das cargas elétricas e depende de uma constante do eletromagnetismo, que é a permissividade elétrica. Enquanto que se a força for a força gravitacional, essa constante K vai depender do produto das massas e vai depender da constante gravitacional G também, né? Mas as duas forças, tanto a força gravitacional quanto a força eletrostática, podem ser escritas dessa forma. É uma força do tipo inverso do quadrado da distância, que é um tipo de força bem específico. A gente vai inclusive falar só especificamente delas mais para frente. Mas por enquanto, vou pegar só como um exemplo aqui. E aí acontece o seguinte, ó. Se esse K for um número negativo, significa que essa força vai ser atrativa, né? Porque a gente já discutiu, quando esse número é negativo, a força é atrativa. Quando o K é positivo, a força deve ser uma força repulsiva. Se a gente está falando da força gravitacional, então só essa condição aqui é possível, né? Porque a constante que aparece aqui é negativa, ó, menos G, mzão, mzinho. No caso da força eletrostática, qualquer uma das duas pode acontecer. Aí vai depender do sinal relativo entre as cargas, que as cargas podem ser tanto positiva quanto negativa. Então, dependendo do sinal, o K pode ser positivo ou negativo. Ou seja, a força eletrostática é uma força que pode ser tanto repulsiva quanto atrativa. Mas de forma geral, chamando simplesmente de K, eu vou tratar desse caso aqui em particular como exemplo. Tá? Então vamos pensar que esse K é um número negativo, portanto a gente está falando de uma força atrativa, como é o caso da força gravitacional. Como é que a gente calcula a energia potencial associada a essa força? Bom, calcular a energia potencial significa resolver a integral da força ao longo da posição, né? Conforme a gente escreveu aqui. Então, fazendo essa continha, né? Resolvendo essa integral em R, que não é difícil, isso vai dar 1 sobre R. Trocando os limites de integração, R e R0. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente tem uma liberdade de escolha, né? Lembra que eu falei que a gente pode escolher quem vai ser o R0, o ponto inicial, e qual vai ser o potencial naquele ponto? Então essa arbitrariedade faz com que a gente possa deixar essa conta um pouco mais simples. Se a gente escolher em particular, para esse termo aqui desaparecer da equação, eu posso pensar que o R0 é o infinito, é um ponto que está lá no infinito. Então, se o ponto estiver lá no infinito, esse termo aqui desaparece da conta. Fica só K sobre R do lado direito. E do lado esquerdo, eu vou falar que o V de R0 é zero. Então, também simplifica esse caso aqui e sobra que o potencial vai ser dado por essa forma, mais simples, mais limpa. Potencial da força gravitacional, onde o K é negativo. Mas, lembre-se, é uma força central, né? E se ela é uma força central, a gente não pode olhar simplesmente para a energia potencial associada à força. A gente tem que olhar para o potencial efetivo. E o potencial efetivo, nesse caso, vai ser, então, esse cara aqui, né? Que depende do potencial K sobre R e depende daquele termo lá de força centrífuga. Beleza, então é analisar esse potencial aqui que a gente quer. K é negativo. O que a gente pode dizer sobre essa função? Bom, primeiro, existe algum ponto onde a derivada dessa função se anula? Tem algum ponto de máximo ou de mínimo essa função? Que isso é uma coisa que ajuda a resolver o problema, né? Então vamos ver. Calcula a derivada igual a zero. Tem algum ponto que satisfaz essa equação? Tem. Se eu escolher a igual a L ao quadrado sobre mk, com sinal de menos, esse número aqui satisfaz a equação. É um ponto de mínimo da equação. Só chamando a atenção aqui que A é um número positivo. Por quê? O A é a distância, o R, né? Tem que ser sempre positivo.
Aqui tem um sinal de menos e o K é negativo, então esse número aqui vai ser sempre positivo. Beleza. Tem algum ponto onde o potencial se anula? Bom, basta igualar o potencial a zero e descobrir se tem. E de fato tem, ó. O ponto onde o potencial se anula é dado por esse número aqui, que é igual ao primeiro, né? Só que a diferença é que tem um 2 aqui, ó, dividindo. Então, na verdade, esse ponto aqui é metade do A, né? Eles estão relacionados. Mas de qualquer forma, eu sei que a derivada desse potencial é negativa antes do A e positiva depois do A. Isso aqui vai ser um ponto de mínimo. Além do mais, eu posso saber também, a gente pode olhar o que acontece com o potencial quando o R vai para zero, ou seja, quando a distância vai diminuindo muito, o que acontece com a energia potencial? Fazendo o R tender para zero nessa fórmula, a gente vê que esse treco aqui vai para mais infinito. Então, esse aqui, o potencial vai para mais infinito nesse limite. E também, quando o R é muito grande, quando o R começa a ir para infinito, esse potencial aqui ele tende para zero. Então, significa que o formato dessa energia potencial deve ser algo parecido com isso aqui. Ó, quando o R vai para zero, ele vai para zero. Quando o R vai para infinito, ele vai para... Não, desculpa. Quando o R vai para zero, o potencial vai para o infinito, explode. Quando o R vai para o infinito, o potencial tende a zero. Ele estabiliza aqui em zero. Tem um ponto de mínimo, que a gente inclusive até calculou. Então, o potencial deve ter esse formato aqui. Esse ponto de mínimo acontece no ponto R igual a A, onde A é dado por essa fórmula. E esse valor mínimo do potencial a gente pode calcular, simplesmente fazendo o potencial naquele ponto, né? Vai dar esse número constante aqui. Então essa é a energia potencial gravitacional, ou melhor, o potencial efetivo associado a uma força do tipo gravitacional atrativa. Da mesma forma como a gente falou lá no caso do sistema massa-mola, a energia potencial não depende do ângulo θ. Ela é a mesma, assume o mesmo valor para qualquer valor de ângulo θ. Então, se a gente vier nesse desenho aqui e fizer um corte em qualquer ângulo, o desenho que a gente vai ver nesse corte é o mesmo, né? Que é o formato dessa curva aqui. Então, na verdade, a energia potencial é uma superfície que depende de R e de θ e que tem esse formato aqui. Ela vai para zero, ela estabiliza horizontalmente à medida que o R vai para o infinito. E vai para o infinito, tem essa descontinuidade em R igual a zero. O legal de potenciais que tem ponto de máximo, ponto de mínimo, é aquela coisa de órbitas circulares que a gente tinha comentado no exemplo anterior, né? Então, a energia potencial ela tem um ponto de mínimo. O que acontece se eu escolher a energia igual à energia mínima possível? Ou o que acontece com um sistema que tem o menor valor de energia possível, que corresponde ao mínimo do potencial? Significa que aquele sistema só pode existir no ponto R igual a A. É o único ponto acessível do sistema, que é esse ponto exatamente, né? Então, em R igual a A, o sistema pode existir. Quer dizer que o raio da órbita vai ser constante, ou seja, movimento circular, assim como no anterior. Só que esse movimento circular ele pode ser um movimento estável ou instável, dependendo de se é possível que o movimento se mantenha fixo nesse ponto ou se ele vai desestabilizar e tender para outro estado. Então, na próxima videoaula, a gente vai estudar sobre a estabilidade das curvas circulares, desses movimentos com órbitas fechadas circulares. Se a gente escolher uma energia um pouquinho maior do que a energia mínima possível, aí o sistema já tem um pouco mais de liberdade, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Então, quando exatamente no valor mínimo, ele só tem a liberdade de R ser constante. Quando a energia é um pouquinho maior, mas ainda maior do que zero, ainda menor do que zero, ainda negativa, então já existe essa liberdade aqui, né? Então tem um valor de mínimo, um valor de máximo. De novo, aquele exemplo de um movimento que acontece dentro de um anel, como esse daqui, né? E se a energia for maior do que zero, ele vai ter um ponto de mínimo, o raio da trajetória tem um valor mínimo, quer dizer, o movimento não pode acontecer para R menor do que esse valor, mas ele não tem um valor de máximo. Então é um sistema que pode ir para o infinito, mas não pode ir mais próximo do centro, né? É um movimento que acontece fora de um círculo de raio RM, R menor, né? Mas não tem limite para os outros lados.